Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 20, Jesus diz que se a minha justiça, a sua justiça, não for além da justiça dos escribas e dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Que coisa estranha! O que Jesus está querendo dizer? Os escribas e os fariseus eram conhecidos como as pessoas exteriormente mais justas, mais regradas. Provavelmente você gostaria bastante de viver, de morar, de ser vizinho de um fariseu. Porque o fariseu não ia incomodar você, o fariseu provavelmente dormiria cedo, ele não faria barulho com música até altas horas da noite, as festas dos fariseus provavelmente seriam muito comedidas. Então, seria um bom vizinho, uma pessoa de bom relacionamento, eram as pessoas que viviam a vida socialmente mais aceitável que se poderia encontrar. E agora Jesus está dizendo que se a minha justiça e a sua justiça não for além da justiça dos fariseus, eu e você não entraremos no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer com isto? Jesus está querendo dizer que Deus não está tão preocupado com as coisas exteriores, com as minhas atitudes exteriores, minhas ações, quanto está preocupado com o meu coração, o que vai no meu coração, com os meus gostos, as minhas preferências, minhas inclinações, os meus pensamentos. Porque eu posso ser como um fariseu, e muitos eram assim, ter exteriormente uma vida correta, uma vida sensata, uma vida justa, guardadora dos mandamentos de Deus, mas interiormente viver regido por pensamentos impuros, por desejos não santificados. E é por isso que Jesus diz: filho, filha, se a sua justiça e a minha justiça não exceder a justiça dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. E agora, Jesus, a partir daqui, ele vai dar 6 exemplos para justificar esse argumento. E o primeiro deles, nós encontramos a partir do verso 21, entre o verso 21 e o verso 25. Eu estou citando para o caso de você estar com a sua Bíblia e quiser sublinhar alguma coisa aí na sua Bíblia. No verso 21 ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, a lei dos judeus dizia que quem matasse, quem cometesse um homicídio, esta pessoa estaria sujeita ao julgamento. Mas agora Jesus disse: eu vou mais além. Se você se ira contra o seu filho ou contra o seu pai, Jesus não está dizendo, não está levando em conta o que o seu pai fez para você, ou o que o seu filho fez para você, ou o que a sua esposa fez para você. Pode ser que o seu marido tenha feito algo absurdo, algo terrível para você, mas Jesus está dizendo: se você se ira, todo aquele que se ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir insulto estará sujeito a julgamento. Sabe o que eu descubro? Eu descubro que para ser santo, para viver uma vida santa e uma vida pura, eu preciso de um milagre da parte de Deus. Porque naturalmente, durante a minha relação com outros seres humanos, pecadores como eu vivo com pecadores, eu sou pecador. Eu nasci com esta origem de pecado lá do meu pai, que herdou do meu avô, que herdou do meu bisavô, do tataravô, do tataravô, lá de Adão, vai até Adão. Então, Adão caiu e ocorreu houve uma modificação na natureza humana e o pecado passou a fazer parte da nossa natureza.
Então, no nosso convívio mútuo, nós vamos enfrentar atritos, nós vamos ter problemas. E tem pessoas que acabam sendo dominadas por ira, por mágoa, por ressentimento, por amargura. E às vezes não se separa, mas continua vivendo junto com a pessoa, mas nesse ambiente horrível, alimentando a amargura cada vez que pensa nela, alimentando a ira cada vez que pensa nela. E eu vou dizer uma coisa para você, às vezes a ira e a amargura são muito mais difíceis de serem reconhecidas do que a culpa. E tem uma razão isso. A razão é que a amargura e a ira são pecados que nós nutrimos e nos sentimos no direito de nutrir, porque pensamos que a culpa é da outra pessoa. E às vezes realmente a outra pessoa cometeu um erro para conosco em relação a nós. A outra pessoa errou, mas espera um pouquinho. O erro desta pessoa, ela vai ter que acertar com Deus. Agora, a minha amargura, a minha ira, o meu ressentimento, eu terei que acertar com Deus. Esse texto da palavra de Deus está me dizendo que ira é pecado, que ressentimento é pecado, a amargura é pecado. E só tem um jeito de se livrar da amargura, não é contando para os outros. Tem pessoas que estão amarguradas, que estão chateadas, que estão magoadas e pensam que a maneira de se livrar, essa maneira do mundo, é contar para os outros. Mas a maneira bíblica que a gente encontra na Bíblia é contar para Deus. Nós também podemos fazer alguma coisa. Mateus 18 diz, Mateus 18, versos 15 a 17, o próprio Jesus diz, se teu irmão pecar contra ti, eu vou ler na própria Bíblia esse texto, Mateus capítulo 18, Mateus, o capítulo 18, o verso 15 em diante, diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai falar com ele entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Sabe o que Jesus está me ensinando? Está me ensinando que os meus atritos que eu tenho no ambiente de casa, ou no ambiente de trabalho, ou em outro qualquer ambiente social, eu preciso resolver no círculo mais restrito possível. Então, se você teve um atrito com seu filho, não divulgue esse atrito para os outros filhos. Não divulgue para os outros membros da família. Procure, em primeiro lugar, resolver no ambiente mais restrito possível, só entre você e ele. E aí Jesus diz aqui, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então você chama mais alguém e vai falar com essa pessoa. E se ele não os atender, diz o verso 17, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que Jesus está querendo me ensinar? Eu não devo sair por aí pela vida divulgando os erros das outras pessoas, contando, olha, fui magoado, tem pessoas que têm histórias tristes para contar e se deleitam em contar essas histórias, só que cada vez que você conta essa história, você está reforçando a mágoa dentro de você e pensa que tem direito porque o erro foi do outro, mas a palavra de Deus não me dá esse direito. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 26. Diz assim a palavra de Deus: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Puxa, isso aqui é algo muito profundo. Eu conheço alguns casais que adotaram esse princípio na sua vida. Nunca, jamais ir dormir irados, os dois, o casal. Não deixar o sol se pôr sobre a ira.
Nós vivemos nesse mundo, vamos nos irar em algum momento. Mas esse é um princípio muito salutar para o relacionamento conjugal. Não deixar o sol se pôr sobre a ira. E o verso 27 diz, nem deis lugar ao diabo, porque quando eu deixo o sol se pôr sobre a minha ira, estou dando lugar ao diabo. Escuta, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Aguentem um pouquinho, logo depois do intervalo a gente está de volta para continuar esse estudo. Até já!